Saudações, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Clube da Misha. Eu sou o Tarcísio, o vosso host, e como sempre é um prazer muito grande estar com vocês. Nós estamos na nossa segunda temporada e é muito agradável receber mais convidados que vão agregar muito mais valor ao nosso projeto. Para hoje eu tenho uma pessoa especial, Morato Custódio. Mano, seja bem-vindo. Viva. Obrigado, Tarcísio, obrigado pelo convite. Agradeço aí, tens tirado um tempo para nesse regime que nós estamos agora é difícil encontrar tempo, né? Os dias estão corridos, a pessoa tem outras responsabilidades, parece que tem-se mais tempo, mas também há mais empecilhos e tal, então agradeço aí teres reservado um tempo para nós. É uma situação interessante, porque o facto de estarmos todos em casa subentende que temos todos muito mais tempo. Exatamente. Mas a prática tem-nos a mostrar que acabamos por estar muito mais ocupados. É estranho isso. Eu estou muito mais ocupado nessa fase. Quando recebi o convite, não foi muito difícil arranjar tempo, porque realmente é um podcast que eu já tinha estado a acompanhar desde o ano passado. Já agora até parabéns, porque esse tipo de plataformas são importantes para podermos ter aqui conversas que não são costumeiras no mainstream media, não há espaços, nem na rádio nem na televisão para ter esse tipo de conversa. E quando há, os convidados são sempre os mesmos, os debates na TV Zimbo é sempre MPLA versus UNITA, então há poucos espaços nos mídias convencionais para termos esse tipo de conversa. Por isso é que eu dou-te os parabéns pela iniciativa e nós precisamos desse tipo de espaço para podermos falar com um bocadinho menos de restrições e sobre aquilo que é o dia a dia, né? O nosso tema de hoje vai girar em torno de inclusão financeira, então desde já convido-vos a ficarem até ao fim, vai ser um debate bastante interessante. Para começar, Morato, eu quero que tu te apresentes para nós, fales um bocadinho de quem tu és e quais são as tuas principais atividades hoje. Morato Custódio, nasci e cresci em Porto Ombuim. Nasci e cresci em Porto Ombuim, mas por causa da dificuldade do acesso ao ensino médio, começava pelo ensino médio, fui obrigado a mudar para Luanda, porque depois da 8ª classe já não havia escolas para aquele nível. Em Luanda tive o privilégio, tive a oportunidade de estudar no Macarenco, onde eu tive a oportunidade de te conhecer, né? Depois disso tive passagem por 2 universidades em Angola, estudei na Luzia e no Piaget, mas por causa da minha atividade profissional, porque eu comecei a trabalhar, ainda estava no Macarenco, então por causa da minha atividade profissional tive que mudar de universidade e depois tive mesmo que acabar por trancar a universidade cá em Angola no 3º ano. E decidi experimentar o ensino à distância porque ouvi dizer que era fácil, né, estudar online. Depois a experiência revelou-se o contrário, é muito mais difícil porque exige muito mais disciplina. Então acabei por fazer um curso superior em tecnologia de informação e graças às boas notas que eu tive, a própria universidade, que é California Southern University, graças às boas notas que eu tive, ofereceram um primeiro mestrado, Information Systems Management, e graças às boas notas nesse mestrado ofereceram uma bolsa para um segundo mestrado em Project Management. Enquanto isso, aos 19 anos comecei a trabalhar na Coca-Cola Bottom em Luanda, que era uma concessionária do grupo SABMiller cá em Angola. E durante esse período, a própria SABMiller também investiu na minha formação. Eu estive na Índia a fazer o currículo de engenharia da Microsoft, onde voltei uma segunda vez para fazer os meus cursos da Cisco, que são cursos profissionais, também que ajudaram-me bastante na minha progressão profissional. Depois da SABMiller e Coca-Cola, fui para a MultiChoice Angola, onde comecei como um diretor de informática, mas quando saí de lá como diretor de operações, quando eu decidi enverdar pelo empreendedorismo, pelo desenvolvimento de novos negócios.
não só dentro de empresas já estruturadas, mas também negócios a começar do zero. Em 2017, eu comecei a trabalhar com consultoria de estratégia em tecnologia de informação, e comecei a trabalhar na empresa Múltipla, onde tive a oportunidade de trabalhar em projetos muito interessantes, como é a criação da primeira cloud angolana, para que os conteúdos angolanos possam ser armazenados cá. Tive a oportunidade de trabalhar entre a Múltipla, em parceria com a WeConnect, para a criação do Freenet, que é um projeto que nós temos, que tem estado a desenrolar, que é um projeto de criação de vários hotspots espalhados pelo país para acesso à internet gratuita, também para poder fomentar a inclusão digital. E ainda em 2017 atendi a um convite de um grupo de pessoas e começamos então a implantação da primeira fábrica de telemóveis em África, né? Só que, infelizmente, o Ruanda investiu mais dinheiro em PR e eles acabaram por ser branded a primeira fábrica de telemóveis em África, quando na verdade a primeira fábrica foi a nossa, foi a LPE. No final de 2018, recebi o convite da Wanda e do Ricardo para me juntar a Bantu Makers e consegui então encontrar na Bantu Makers um ambiente onde podia, em parceria com eles, desenvolver tudo aquilo que eu já vinha estado a trabalhar há uns anos, que é foco na inclusão digital e financeira por intermédio da tecnologia. Certo. E foi aí então que começamos a trabalhar num projeto eu já tinha começado em 2015 um projeto de microfinanças, projeto de inclusão financeira, que com a Bantu Makers conseguimos imprimir um ritmo diferente, que é o LUE. Então, basicamente, tenho estado a trabalhar em diferentes projetos, com diferentes entidades, com diferentes pessoas, mas todos eles com um fio condutor muito objetivo, que é a inclusão, seja digital e financeira. Ok, não, bem visto. E aliás, isto, eu acho que essa visão, não é? Tu fechaste bem, o vosso foco principal é a inclusão dos angolanos, digital e financeira. Yeah. E acho que estes projetos são realmente importantes porque o foco é o povo, o foco é trazer para dentro. Vocês vão se beneficiar, claro, com os frutos do trabalho, mas o grande foco é realmente dinamizar, porque é isso que as pessoas precisam. Nós temos, há muita gente que ainda não reconhece que o maior recurso que Angola tem é o povo. E nós temos uma população muito jovem que poderia dar muitos mais frutos e não dá porque não tem as ferramentas certas, né? Quando nós falamos de inclusão financeira em Angola, quais são as principais entidades? Sabemos que temos o BNA, sabemos que tem os agentes da tecnologia, que são, por exemplo, a Bantu Makers, que entram em parceria para trazer essa consultoria, entre aspas. Mas quem são os outros agentes, além dos parceiros tecnológicos e do BNA? Ou players nessa jogada? Olha, Tarcísio, primeiro temos que recuar um bocado, certo. Que é... e tocaste num ponto muito pertinente, ok? Nós somos um país muito novo. Portanto, quando se fala de qualquer tipo de política, seja ela de inclusão financeira, inclusão digital, uma coisa que para mim é aberrante é o Estado ter uma coisa chamada política económica. Eu nem sei o que quer dizer política económica quando a economia tem que ser regulada pelo mercado, mas em África a economia ainda é regulada pela política e eu não consigo perceber porquê. Então, quando se falam sobre esses aspectos, nós temos que ter sempre em mente que estamos a criar inércia para esses quase 15 milhões de habitantes que têm menos de 15 anos. Então, uma pessoa que tenha, vamos dizer, 14 anos hoje, quando entrar para a idade adulta, o que é que ele vai encontrar em termos de ferramentas, infraestruturas e cultura para ele poder transacionar, para ele poder ter o seu dinheiro? Que tipo de ferramentas é que existem para que ele tenha condições de ser incluído? Sobre aquilo que é pagamentos, inclusão financeira e quais são os atores, existe aqui um grande misconception que é
nós todos olharmos para o BNA como... o BNA é o regulador, mas nós, enquanto mercado, continuamos à espera que o BNA nos diga o que fazer e como fazer. Okay. Portanto, ou você cria políticas ou você regula. Nós temos que perceber que o BNA significa Banco Nacional de Angola. E a banca convencional, como nós conhecemos hoje, existe desde 1518. E não mudou, é a mesma coisa, é débito e crédito. E existem formas da banca ganhar dinheiro. E a banca vai continuar a proteger essa forma de ganhar dinheiro, certo, a todo custo, pelo tempo que for necessário garantir. Então, nós estarmos à espera que o Banco Nacional de Angola crie políticas que facilitem a inclusão financeira é uma utopia, porque nem nos países mais desenvolvidos essas iniciativas vieram da banca, seja do regulador ou da banca comercial. Então nós temos que começar a olhar para onde? Temos que começar a olhar para o empreendedor. Certo. Por quê? Porque as características que definem um empreendedor é a imaginação e a inovação. Ele olha para aquilo que existe ou para aquilo que devia existir e, baseado na sua imaginação e com a inovação, seja ela tecnológica ou não, ele então cria produtos, ele então cria soluções que vão resolver problemas. Certo. É uma coisa que em Angola não está a acontecer. Então, nós hoje temos muitos empreendedores, a banca e até o regulador e os integradores, como é o caso da EMIS, muito focados nos pagamentos com uma base de bancarização. Certo. Ok? A inclusão financeira e bancarização são coisas completamente distintas. O que valida esse point é uma iniciativa criada pelo Banco Nacional de Angola, que era uma iniciativa de inclusão financeira, que se chama Banquita, que qualquer pessoa podia abrir uma conta bancária a partir de 100 kwanzas. Certo. Mas eles foram confrontados com uma realidade que ninguém equacionou, que o acesso para a abertura de uma conta bancária não está apenas limitado ao poder financeiro da pessoa poder abrir uma conta bancária. A pessoa precisa de um bilhete de identidade, precisa de um NIF e precisa de se deslocar a uma agência bancária. Certo. São 3 elementos limitadores que sobrepõem a capacidade do angolano ter 100 kwanzas para abrir uma conta. Então, nós temos que olhar de uma forma diferente para este problema e arranjar soluções com uma coisa que eu chamo que é identidade contextual, que eu uso muito esse termo, que é contextual identity. Nós temos que olhar para Angola e contextualizar os nossos serviços para que possa ser suitable, né? Para que possa ser à medida do angolano, porque o angolano não é o Tarciso, não é o Morato, não é o Ricardo, não é a Wanda, não é o Mário Sérgio. A representatividade é definida pela maioria, claro, e nós não representamos a maioria dos angolanos. Então, o angolano é aquele que tem a representatividade devido à sua maioria. Certo. O angolano não tem água, o angolano não tem luz, o angolano vive em condições precárias, o angolano vive com 500 kwanzas ou menos por dia, o angolano não tem um smartphone, não tem uma conta bancária, ele nem sabe para que ele precisa de uma conta bancária. Mas respondendo à tua pergunta, os atores neste momento, tu tens o BNA, tu tens a banca comercial, tu tens o integrador, que é a EMIS, que tem estado também a desenvolver algumas iniciativas, e tu tens várias iniciativas de empreendedores, como o Use Kamba, como aqui, e tens as plataformas de e-commerce que infelizmente tiveram que enveredar para uma componente fintech, que é o Kubinga, Mambo, que tem carteiras digitais para que as pessoas possam fazer pagamentos integrados nas suas plataformas, e tens um player que é um bocadinho invisível, que é o ProxyPay, que é o player no mercado, que eu penso que até bem pouco tempo era o único, que é um player que gera referências multicaixa, e isso faz com que os empreendedores não precisem de fazer integração com a EMIS, basta estar ligado ao ProxyPay e podem gerar referências multicaixa para fazer pagamentos, como é o site da Talho. Certo. Então, existem hoje várias iniciativas e recentemente nós vimos o nascimento do LISPA, que é uma incubadora, que é um laboratório de inovação,
que é também potenciada pelo próprio Banco Nacional, por causa do interesse que o Banco Nacional tem nas fintechs, então eles tentam apoiar. Eu acho todas essas iniciativas muito boas. Eu adoro o trabalho do Usecamb, adoro o trabalho do Aqui, tenho estado a acompanhar muito de perto, mas se nós olharmos com olhos de ver, a única iniciativa que era de certa forma transversal e que atendia de certa forma aquilo que são as necessidades do angolano era o Chiquila Money, certo, que é um projeto que foi morto pelo Estado, pelo Banco Nacional, pelo governo, o que for, que eu não saberia dizer, eu sou ignorante para dizer quais são os reais motivos por detrás do encerramento do Banco Postal, mas o Chiquila Money era um produto que era transversal para aquilo que é a população de Angola e podia efetivamente dar aqui um boost naquilo que é a inclusão financeira do angolano, por intermédio da tecnologia. Há muitas iniciativas, a única coisa que me deixa preocupado é que 90% das iniciativas, seja no papel como aquelas que foram implementadas, estão focadas nos pagamentos, estão focadas em pagar, né? Mas só pagamentos não resolve o problema que nós temos. Qual seria o outro componente? Tarciso, a diferença entre o Tarciso, o Morato e um segurança ou uma zungueira, o gap que existe é fundamentalmente uma coisa chamada crédito. Ok? Quando eu falo de crédito, não estou a falar de crédito bancário, eu estou a falar de credit score. Confiança de que tu tens habilidade para... Confiança, obrigado, confiança. Eu, por exemplo, eu não conduzo nenhum carro fancy, eu tenho um carro super normal, um Kiazito pequeno, mas a forma como eu me expresso, a forma como eu visto, a forma como eu me apresento, eu posso chegar a uma cantina numa Madu e dizer assim, olha, preciso de 2 pacotes de leite, eu vivo aí no fundo da rua, daqui a bocado peço alguém para trazer o dinheiro ou eu mesmo venho trazer o dinheiro. O Mamadou vai me dar 2 pacotes de leite. Eu vou a um restaurante contigo, somos os dois, somos amigos, sentamos num restaurante, em momento absolutamente nenhum o dono do restaurante ou o chefe de sala vai nos perguntar se temos dinheiro para pagar. Certo. Ele vai assumir que temos dinheiro para pagar. Vão nos servir, no final, quando chegar a conta, vamos passar o multicaixa. Se o multicaixa não funciona, não vamos dizer, não há problemas, daqui a bocado a gente vem pagar. Eles vão nos deixar ir, porque eles sabem de alguma forma que nós vamos voltar para pagar. Tu achas que um segurança que trabalha na teleservice ou coisa parecida, que atende a porta de um condomínio, na mesma situação que nós vai ser atendido da mesma forma? Go straight to the point, e a verdade é que não. Não vão ser, por quê? Por causa do credit. Então, o que é que eu acho, essa é a minha crença, é nisso que eu acredito e é por isso que eu estou a desenvolver o Luei. Nós temos que ser capazes, porque todas as pessoas neste país, no mundo, em África, eu até podia dizer que é no universo, mas pronto, o meu foco é Angola porque eu sou apaixonado por Angola. Todas as pessoas em Angola, dentro do seu patamar, dentro das suas balizas, tem o seu valor. Então, da mesma forma que eu tenho esse credit score dentro do meu meio, tem que ser possível que aquele segurança ou aquela zungueira tenha o seu credit score dentro do seu meio. Então, o que o Luei tenta resolver é bridge esse gap. Da mesma forma que o Tarcísio e o Morato têm um credit score, a zungueira, o porteiro, o segurança, o roboteiro, o engraxador também têm que ter um credit score. Então, a inclusão financeira não passa simplesmente por viabilizar pagamentos. A inclusão financeira passa por disponibilizar os mesmos serviços financeiros que você, Tarcísio, tem acesso, a zungueira tem que ter acesso. Certo. Se você tem acesso a um seguro de saúde para tratar aqueles problemas que te afligem,
a zungueira tem que ter acesso a um produto, a um serviço de seguro de saúde para ela tratar os problemas que la afligem. Que no meu caso, no teu caso, pode ser um acidente, pode ser isso, pode ser aquilo. No caso dela é uma coisa muito mais simples, que é paludismo, que se resolve com um kit do Quartem que custa 2.700 kwanzas, mas ela não tem 2.700 kwanzas. Então como é que nós podemos garantir ainda no nosso país? 35% dos angolanos morrem todos os... 35% das mortes em Angola é malária, paludismo. E só este ano, de janeiro a maio, morreram 2.400 pessoas de malária em Angola. 2.400 pessoas, Tarcísio. 60% dessas pessoas por falta de assistência medicamentosa. Não tinham 2.700 kwanzas para comprar Quartem. Então, como é que nós podemos garantir que uma zungueira que tem um filho doente com paludismo possa ter acesso ao Quartem com dignidade, fruto do seu próprio trabalho? Nós temos que arranjar formas de resolver este problema. Precisamos de um mecanismo aí, exatamente. Depois podemos resolver outros, mas este nós precisamos de resolver. E se você disser a zungueira, olha, agora temos aqui pagamentos online, você pode fazer pagamentos online, ela vai dizer, ok, está fixe, mas agora eu preciso de comprar Quartem e não tenho 2.700 kwanzas, o que é que eu vou fazer com esse pagamento online? Percebes o que eu quero dizer? Percebo. Ou seja, este mecanismo que está em falta. Então estou a ver aí realmente que tens aí um valor muito grande nesse. Então o desafio é precisamente esse, Tarcísio. O desafio é porque é fácil eu hoje fazer uma análise de risco de crédito a uma pessoa que recebe o salário num banco. Quando ele vai pedir um empréstimo, eu consigo fazer uma análise de risco, eu sei quanto é que ele ganha, ele traz a declaração do teu serviço, o documento da tua esposa, um avalista, isso e aquilo. Você traz, ele olha para aquilo e faz uma análise de risco e diz, ok, esta aqui tem potencial para pagar, então vamos dar um crédito de 10 milhões de kwanzas. Pá, e a zungueira? Não tem nenhum desses parâmetros para serem medidos, exato. O sapateiro. Então nós temos que criar mecanismos para fazer uma avaliação dessas pessoas. E é isso que o LUEI traz. O LUEI não está focado nos pagamentos. Os pagamentos, vamos deixar quem sabe fazer pagamentos, continua a fazer pagamentos. E o LUEI vai usar como ferramenta de interoperabilidade todas as ferramentas que já estão em uso para poder viabilizar pagamentos. Sejam elas contas bancárias convencionais ou contas de wallet. Mas o foco do LUEI é o algoritmo que vai gerar o credit score de todas as pessoas dentro da plataforma. Esse é o segredo. Mediante 3 pilares que nós dividimos, e cada um desses pilares pode chegar até 500 data points, nós vamos conhecer quem é o Tarcísio, como é que o Tarcísio se movimenta, o que é que paga, o que é que recebe. É uma pessoa que recebe muitas chamadas, faz muitas chamadas, a que hora, rejeita chamadas, tem uma boa relação virtual, né, com as pessoas dentro do seu meio, sim ou não. Então nós vamos analisar centenas e podemos até chegar aos milhares de data points sem nunca ter visto o teu bank statement, sem nunca ter visto o teu extrato bancário. Nós vamos poder dizer, o Tarcísio é uma pessoa confiável e pode ter acesso a um microcrédito de 5.000 kwanzas. As pessoas vão dizer, 5.000 kwanzas é muito pouco. Não é, Tarcísio. Não é. As pessoas em Angola, em média, as zungueiras trabalham com um working capital de 2.000 kwanzas por dia, certo, onde eles têm que pagar 20% ao agiota que lhes emprestou os 2.000 kwanzas, e normalmente têm um lucro de 10%. São 200 kwanzas, Tarcísio. E normalmente o que sobra para elas levarem para casa são 200 kwanzas. Algumas fazem até 500 kwanzas de lucro por dia. Esta pessoa dificilmente vai conseguir scale o negócio dela da Zunga, porque aqueles 500 kwanzas por dia ela tem que decidir se vai comer ou se vai investir. Então aí vem o LUEI e vai lhe dizer, esquece o teu agiota, nós vamos te dar 5.000 kwanzas todos os dias, que você só precisa de devolver 2% por semana, passado 4 semanas. Então, você tem working capital 100.000 kwanzas, na devolução você só devolve 2 vezes 4, 8%, devolve 8.000 kwanzas, e tens acesso
a um lucro que você quiser fazer de lucro, porque o working capital é exatamente o mesmo. Nós temos a confiança de que aquela pessoa vai ter possibilidade de pagar o seu crédito em 4 semanas, porque nós fizemos essa análise. Nós vamos dar crédito àquela pessoa. E mediante a pessoa está dentro da plataforma, a pessoa vai ter acesso a um serviço de microseguro para atacar um problema. Nós queremos resolver um problema de cada vez. E o primeiro problema que nós vamos resolver é o problema da malária. Certo. Que é por 30 kwanzas por semana, qualquer pessoa vai ter acesso a um serviço de microseguro para poder ter acesso a um tratamento de malária por ano. Cobrir o tratamento, ok. O valor que você paga não cobre. Por 30 kwanzas por semana dá 1.560 kwanzas por ano e o tratamento da malária são 2.700. Mas o que nós estamos a fazer é, nós vamos abrir um exemplo, a cada 10 pessoas que contratam um serviço de seguro, apenas 6 usam. Então, um overflow de 40% que nós temos nos recebimentos é o que nós vamos utilizar para cobrir aqueles 60% que vão aceder ao serviço. Portanto, você paga a metade, mas se você ficar doente ou se um membro da tua família que estiver assegurado ficar doente, nós garantimos que você vai ter acesso ao tratamento de malária. Nós queremos ir atrás daqueles 60% de pessoas que morreram porque não tiveram acesso ao medicamento. Portanto, Tarcísio, eu estou pouco me lixando por os pagamentos, se faz pagamento. Não, o que eu estou focado é como é que nós podemos garantir que o grosso da população angolana tenha acesso aos serviços mínimos financeiros que lhes garantem que vivam com dignidade. E é só isso que nós estamos a tentar fazer. Olha, esse segmento aqui foi interessante e eu estou aqui a observar a minha câmara. A minha expressão corporal muda, põe já assim, inclino para frente e começa assim a ganhar mais interesse. Quer dizer, tens aqui um mecanismo completo e customized para o angolano de inclusão financeira mesmo, porque pronto, e o que falaste em relação aos pagamentos, sim, todos querem olhar esse componente do pagamento financeiro para viabilizar o e-commerce e tudo mais, mas temos aqui realmente uma ferramenta que tem o potencial para trazer para dentro uma inclusão financeira / digital do angolano e pronto, falas aqui de cerca de 500 data points, estás a falar de uma análise minuciosa, profunda e um algoritmo poderosíssimo, ou seja, tens aqui o Luei tem potencial para realmente criar um dinamismo muito grande e todos os pontos que levantaste são válidos porque realmente existe essa necessidade de não é formalizar o trabalho informal, mas é trazer para dentro também, porque a atividade formal, como tu disseste bem, quem tem o estado bancário é fácil de criar os indicadores e tudo mais, mas essa atividade informal que é a maior do país, que é a que movimenta mais dinheiro no país, ficar de fora realmente não faz sentido nenhum. Não, porque lembra-te que no início eu falei sobre a questão da identidade contextual. Certo. Então, nós temos que olhar para aquilo que é o contexto africano. O mercado informal, por muito que os governos tentem, não vai desaparecer nos próximos 50 anos em África. Em Angola não vai ser diferente. Por quê? Porque nós temos um tecido social tão roto que tu não consegues formalizar Angola, tu não consegues formalizar a economia de Angola em menos de 50 anos, porque passa por uma transformação cultural que começa com a educação. Claro. E enquanto nós continuamos a ter 1,3 milhões de crianças fora do sistema de ensino, porque não há escolas nem professores, enquanto tu continuares a ter 7 milhões de angolanos na idade adulta que nunca foram registrados, enquanto tu continuares a ter um país onde teoricamente a saúde é gratuita, mas as pessoas não têm acesso aos serviços porque não há condições para que as pessoas tenham acesso a esses serviços, tu não consegues formalizar o país, porque a transformação cultural que é necessária fazer começa com a educação. E nós, infelizmente, não temos condições para educar o povo na sua totalidade. Não temos condições, porque o nosso tecido social está roto. A forma como se construiu Angola após a independência cometeu-se erros que só vão poder ser corrigidos
depois de várias gerações. Então, nós temos que olhar para a contextualização do nosso mercado, a contextualização da Angola, e considerar o mercado informal como uma atividade regulada. Certo, certo, exatamente. E onde eu acho que o governo falha é na forma como eles olham para o mercado informal. Há um amigo que eu tenho, que é o Nelito, que é o criador da marca Máfia, marca de cereais. O Nelito é espetacular na análise que ele faz sobre o mercado informal. Isso eu aprendi com ele. O nosso Estado olha para o mercado informal como uma questão económica, que precisa de ser regulada, pagar impostos, criar associações e tudo mais. Mas isto é um erro, Tarcísio. O Nelito diz, e eu concordo a 100% com ele, o mercado informal em Angola é uma questão de sobrevivência. Se as pessoas tivessem uma forma regulada de fazer o seu negócio, elas não estavam na rua a vender. Claro. Ninguém sai de casa para ir vender peixe na rua para ficar rica. As pessoas vão para a rua vender para comer. É o último caso, exato. Não sei se estás a perceber. Então, enquanto nós não olharmos com franqueza para aquilo que é o negócio informal em Angola, nós dificilmente vamos conseguir entender. E se nós não conseguirmos entender, nós nunca vamos conseguir resolver o problema da informalidade. Então eu acho que nós vamos ter que lidar com a informalidade em Angola pelo menos para os próximos 50 anos. Então, se nós vamos lidar com a informalidade em Angola para os próximos 50 anos, nós temos que arranjar formas de regular, ou melhor, deixar que o mercado informal se regule e dar possibilidade das pessoas de poderem crescer. Oferecer os mecanismos. E a única forma exatamente, a única forma das pessoas poderem crescer dentro dos seus negócios é mediante o quê? As pessoas têm que ter um credit score. Tem que existir um mecanismo de confiança, como falaste no início e falaste muito bem. Um mecanismo de confiança que permita que aquela pessoa saia do ponto A ao ponto B. As pessoas vão ter que sair do mercado informal para o formal com as próprias pernas, porque quando o negócio se tornar grande o suficiente, elas vão ser obrigadas a ter uma conta bancária, vão ser obrigadas a ter um NIF, vão ser obrigadas a emitir faturas, mas tu tens que permitir que essas pessoas cheguem a esse nível. A única coisa que tu tens que fazer enquanto Estado, enquanto governo, enquanto regulador, enquanto empreendedor, é criar mecanismos para que o negócio informal se regule por si. Caso contrário, nós vamos continuar a cometer atropelos, vamos continuar a matar pessoas na rua porque estão a vender, vamos continuar a permitir que polícias malfeitores continuem a saquear senhoras na rua porque não há mecanismos para aquelas pessoas fazerem o seu negócio livremente. E se nós não olharmos para isso com olhos de ver, dificilmente vamos conseguir ajudar. E temos aqui também a agenda da educação, que também está atrasada. Então, eu estou a perguntar isso para ver se achas que a inclusão financeira, que é realmente o mais importante. Estamos no meio do Covid, vemos que a economia parou, as pessoas perderam todo o pouco equilíbrio que existia foi perdido por causa porque o dinheiro parou de fluir. Então vemos aí a relevância da economia informal. Mas levando em conta essas duas agendas, da educação e da saúde, estamos a falar agora de inclusão financeira, como é que pode viabilizar os outros aspectos da vida do angolano, na tua ótica? Não, é assim, eu acredito que nós devemos complementar, acho que é a palavra certa, complementar aquilo que são as iniciativas do Estado, porque o Estado tem sempre uma visão de helicóptero e olha sempre para as políticas macro, não é? Portanto, o governo, para implementar uma política de luta contra a malária, tem muitos protocolos, tem muitas burocracias, então é aí onde entram os empreendedores. E o mesmo se aplica às iniciativas para melhorar aquilo que é a educação em Angola. Enquanto o governo olha de uma forma muito formal, muito protocolar, para melhorar o sistema de saúde. Em Angola nós temos que construir X mil hospitais, temos que ter X mil médicos, e na educação temos que construir X mil escolas, temos que formar X mil professores.
Nós, enquanto empreendedores, enquanto sociedade civil, nós temos uma vantagem, nós temos uma premissa que joga a nosso favor. Nós não temos essa responsabilidade de olhar para o aspecto macro. O Tarcísio não tem a responsabilidade de construir escola, não tem. O Morato não tem responsabilidade de construir um hospital. Nós não temos essa responsabilidade, então nós temos essa salvaguarda. Mas nós temos, em contrapartida, um poder enorme de podermos, de forma unida, cada um de nós, atacar um problema de forma isolada. Vamos olhar para o Luei, por exemplo. O Luei, no desenvolvimento do produto, Luei, nós chegamos à conclusão que você não pode simplesmente pegar numa ferramenta numa ferramenta financeira, uma fintech, pôr nas mãos de uma zungueira e dizer, olha, usa, como fizeram connosco com o Facebook. Ninguém te deu uma formação de como usar o Facebook, porque você teve acesso a um nível de educação que te permitiu olhar para o Facebook e ser autodidata. Aquelas pessoas não têm essa facilidade, porque muitas dessas pessoas nem sequer sabem ler ou escrever, entende? Então, nós olhamos para o Luei e começamos a analisar então os aspectos daquilo que nós podemos desenvolver e identificamos no Luei uma plataforma que pode ser para combater doenças de uma forma específica e também para fomentar aquilo que é o acesso à informação, que é uma forma muito mais efetiva de educar as pessoas. No que diz respeito à utilização do Luei por parte das massas, do pessoal das massas de baixa renda, nós por acaso estamos a trabalhar com a Márcia, do Camba Rico, estamos a desenvolver uma metodologia de formação que seja transversal para quem sabe ler e escrever e para quem não sabe ler nem escrever. Vamos fazer um piloto com 100 pessoas, onde nós vamos formar essas pessoas dentro dessa metodologia que nós desenvolvemos e depois, mediante aquilo que foram os resultados dessas 100 pessoas, nós vamos então fazer os adjustments para depois sair de 100 para 1000 e depois usar as plataformas mais convenientes para sair de 1000 para 10.000, de 10.000 para 100.000. Portanto, isto é um processo de quê? De reeducação. Nós vamos estar a ensinar pessoas sobre literacia financeira, o que é um crédito, o que é um débito, o que é um seguro de assistência medicamentosa, o que é pagamento, o que é recebimento, o que é poupança. Então, o Luei tem essa vertente da educação financeira. Certo. Então, nós provando que a nossa metodologia funciona, Tarcísio, nós podemos passar qualquer tipo de informação que a gente quiser. Ou seja, é uma autêntica revolução social. Exatamente, porque nós não estamos a olhar... Toca todos os aspectos da vida da pessoa. Exatamente. Nós estamos a usar para formar as pessoas a utilizar o Luei, mas ao mesmo tempo estamos a descobrir então qual é a melhor metodologia de passar informação aos angolanos. E emancipar a vida dos angolanos exatamente. O governo manda mensagem sobre o Covid e as pessoas que não sabem ler. O que acontece? Então, isto aqui no que diz respeito à educação, nós estamos a criar uma metodologia de informar o angolano que pode ser usada para passar qualquer tipo de informação que seja válida para a vida do angolano, sobre o que é um imposto, como é que se paga imposto, sobre o Covid, sobre qualquer coisa. Estamos a criar uma plataforma dentro do universo Luei, tem essa componente da interação com o utilizador que pode contribuir para aquilo que é a educação. E no que diz respeito à saúde, nós criamos um produto que é específico para combater a malária. Mas da mesma forma que tem esse produto específico para combater a malária, Tarcísio, nós podemos criar um produto específico para combater o HIV, um produto específico para combater a cólera, um produto específico para atacar aqueles que são os problemas reais do angolano. Porque uma zungueira, ela não quer ter ela não precisa de um seguro de saúde que cobre tudo, não. Ela, neste momento, precisa que quando o filho dela tiver malária, o filho não morra. Então, eu, que não sou governo, que sou sociedade civil e sou empreendedor, eu tenho essa premissa que não preciso de construir o hospital, mas tenho esse poder nas minhas mãos de dizer, ok,
eu, Morato, vou atacar o problema da malária. E o Tarcísio levanta a mão e diz assim, eu vou atacar o HIV. E se formos 1000, quando dermos por nós estamos a resolver todos os problemas de saúde pública de Angola. Então, é dessa forma que eu considero que nós podemos contribuir. Não, respondeste não sei muito se bem. Não, se consegui. totalmente, porque a minha pergunta era sobre como é que a inclusão financeira ia acelerar as agendas da saúde e da educação, por exemplo, e tu mostraste como é que esta ferramenta pode viabilizar ou acelerar a emancipação, educação e a emancipação da saúde. E é só uma, Tarcísio. Imagina se nós tivermos 5 plataformas como o Luei, cada uma delas com uma agenda específica. Todos nós vamos estar a contribuir para facilitar até aquilo que é o trabalho do Estado. Pois. Não, exatamente. Porque as grandes sociedades desenvolvem-se assim, por exemplo, do ponto de vista dos empregos. Os países organizados, não que Angola seja organizada, mas países com mais rigor, o Estado não é o maior empregador. O Estado não tem capacidade para empregar população. São as iniciativas privadas que vão absorvendo. Tu tens 5, eu tenho mais 5, depois outro tem mais capacidade, tem 15. Não é o Estado que tem que... Agora, eu preciso de mais informações técnicas, por assim dizer, do vosso produto, do Luei. Em que tipo de plataforma ou em que tipo de dispositivo é que vai correr a plataforma. Já falaste um bocadinho sobre a Inception que vão fazer com as pessoas, o teste piloto, mas a visão do produto, qual é? É assim, o Luei está a ser construído baseado naquilo que eu estava a dizer há bocado da tal identidade contextual. Certo. O Luei está a ser construído para que qualquer angolano use a ferramenta que lhe permita estar incluído financeiramente. Qualquer angolano. Então, o Luei tem 4 plataformas de interface com o utilizador, que é o SMS, o SSD, iOS e Android. Essas são as 4 interfaces primárias. Mas o Luei também facilita para aquele que não sabe ler nem escrever, que essa pessoa possa fazer o onboard na plataforma mediante uma chamada telefónica. Liga para o nosso call center e diz assim, eu não sei escrever, eu não sei ler e eu não estou a conseguir fazer o onboard. A pessoa só precisa dizer, o meu número de telefone é o 924 30 83 78, por exemplo. E o call center vai fazer o onboard dessa pessoa e vai interagir com comandos de voz com esta pessoa durante o ciclo de vida desta pessoa dentro da plataforma. Então, o nosso objetivo é facilitar a vida de qualquer pessoa que tenha interesse em usar a nossa plataforma. O coração do Luei é o credit scoring, e nós tentamos arranjar mecanismos de que o telemóvel que o Tarcísio usa é um Android ou um iOS? Eu uso Android. Então pronto, o Tarcísio com Android vai poder fazer o download do Luei, vai poder pagar a uma zungueira que usa um laranjinha, que só tem interface por USSD ou SMS, e vão os dois participar da mesma base de dados. Ou seja, da mesma forma que nós vamos analisar o comportamento financeiro do Tarcísio, da mesma forma que vamos analisar o comportamento financeiro de uma zungueira. Todas as informações, independentemente da interface, vão estar exatamente no mesmo pote e vão ser avaliados todos exatamente sob o mesmo critério. Estamos a falar de uma plataforma que é transversal ao nível do utilizador e nós vamos poder aplicar os mesmos critérios para todo mundo. E depois estão criados produtos que estão focados em cada um dos segmentos do nosso mercado. Há produtos específicos para uma pessoa como o Tarcísio e há produtos específicos para uma zungueira. Mas por que são todos analisados de uma forma transversal e de uma forma igual? Porque esta pessoa que é uma zungueira, nós esperamos que com a utilização do Luei, acesso ao microcrédito, acesso ao microseguro, acesso a transações eletrónicas na rua para poder processar pagamentos mais rápido, não ter constrangimentos de cash, não ter isso, não ter aquilo, nós esperamos que nós vamos conseguir fazer o babysitting dessa zungueira até ela chegar ao nível de transação que o Tarcísio tem hoje. Então é importante que a metodologia da avaliação
daquilo que é o perfil de spending e recebimentos de cada uma dessas pessoas seja exatamente o mesmo, porque nós não precisamos de mudar a pessoa de uma base de dados para outra. A base de dados é exatamente a mesma, os data points são exatamente os mesmos e todos vão ser avaliados independentemente se tem BI, se não tem BI, sabe ler, se não sabe ler. Para nós é indiferente, porque nós estamos a criar data points para poder dar uma identidade virtual ou uma identidade digital ao angolano que é transversal dentro da plataforma Luei. Não, bem visto. Olha, perto de terminar já, eu tenho mais uma pergunta sobre o Luei. Força. Talvez seja sensitivo, mas deixa eu abrir um parênteses aqui. Este exercício aqui é muito nobre, não é? Porque eu estou aqui a tentar fazer as minhas contas. Quanto tempo é que conseguiste, ou quanto de experiência é que precisaste reunir para ter... Não foi um insight que bateu de uma vez, mas quanto tempo é que conseguiste? 5 anos. Pois, então não, muito mais do que isso, porque 5 anos é o desenvolvimento do produto, mas estou a dizer... Desculpa. Desde os 12 anos. Desde os 12 anos, já. Começar a observação, eu tive um reality check sobre aquilo que é o contexto econômico e financeiro do nosso país. Eu tinha 12 anos, por causa de uma experiência que eu vivi. Pois. Então, e é um exercício muito nobre, porque eu sei que em nenhum momento tu falaste sobre isso, mas eu vou abrir aqui outro parênteses, porque eu converso com muita gente e muita gente pergunta, porque eu tenho um podcast que é fundamentalmente financeiro. Muita gente pergunta como é que se fica rico, como é que se fica muito rico. E a minha resposta sempre é: tu vais te tornar rico quando conseguires agregar valor a um número de pessoas proporcional, não é? Se tens uma solução ou um produto ou um serviço que atende 100 pessoas, vais ser rico nessa proporção. Se atendes milhões, nessa proporção, se atendes bilhões, ou seja, é sempre proporcional. Então, para mim está a ser também, não falaste sobre esse sentido do retorno financeiro, mas para mim está a ser também interessante nesse sentido. E a pergunta que eu tenho é sobre, vais precisar de um volume, ou vão precisar de um volume de financeiro grande para fazer uma espécie de buffer para depois aplicando os créditos, ou vão solucionar de uma forma mais criativa? Não, na verdade, é assim, em primeiro lugar, a própria forma como o Luei está a ser concebido é para fazer o bypass daquilo que são as leis em Angola. Por exemplo, para tu seres um prestador de serviços de pagamento, tens de ter uma licença concedida pelo BNA. Só o capital social são 70 milhões de kwanzas, e depois do capital social de 70... primeiro tens de ser uma SA, para seres SA, o capital social é o equivalente a $20 mil, o que hoje dá 12 milhões de kwanzas, e depois para ter a licença do BNA tens que crescer esse capital para 70 milhões de kwanzas. Portanto, só aí estamos a falar de um investimento enorme, né, para quem é empreendedor. E depois, aquilo que são as ferramentas aceitas pelo setor financeiro angolano, por exemplo, o plano de contas, tu tens de participar, é o Contif, e há poucas empresas que te dão uma ferramenta de contabilidade analítica que te permitem dar esses relatórios ao BNA. Só para teres uma ideia, a ferramenta que nós tivemos a analisar é uma licença que custa 82 milhões de kwanzas por ano, e corre em servidores muito específicos, que são os iSeries da IBM, que o mais barato que tu podes encontrar varia entre 20 e 40 milhões de kwanzas, dependendo daquilo que são as especificações técnicas que tu definires. E depois tens tudo aquilo que é o desenvolvimento da própria plataforma tecnológica para garantir a robustez que o Luei precisa, que também é um investimento muito grande. E depois, se tu quiseres fazer créditos ou se tu quiseres fazer seguros, tu tens que ter também uma safety net para poder cobrir os defaults e não sei o quê. Então, eu quando explico, normalmente as pessoas ficam a analisar e dizer, isso aqui é um projeto que só de investimento são, sei lá, $1 milhão, $2 milhões no primeiro ano. E o que surpreende as pessoas é que, na verdade, estamos a fazer uma plataforma nessa dimensão
que o investimento para a plataforma estar pronta e operacional é menos do equivalente a 100 mil euros, e se tu depois partires isso em 5 anos de investimento, não é uma coisa por aí além. E o facto de nós estamos a tentar fazer o bypass, aquilo que são as necessidades regulatórias, nós não precisamos de fazer esse tipo de investimento em capital social e tudo mais. Então, como é que o LUEF vai funcionar? O LUEF, nós temos aqui uma legislação que é plataforma tecnológica de apoio, sei lá, entidades financeiras, o que for, que não precisa de uma licença específica. Então é nesse segmento que o LUEF está posicionado. E a única coisa que nós vamos fazer especificamente é credit scoring. E viabilizar pagamentos. E depois, se tiver uma conta bancária, faço adicionar banco, e ele me diz o logo do banco, eu faço o tap no logo do banco e o LUEF automaticamente faz o handshake com o banco e associa a tua conta bancária ao LUEF. Se você não tiver uma conta bancária, se você for uma zungueira, você faz a criação de uma conta simplificada por uma chamada telefónica, por um SMS ou por um SSD, e nós vamos espelhar uma conta simplificada numa plataforma já existente no LUEF. O LUEF vai servir simplesmente de intermediário. Então, a nível de pagamentos, nós não precisamos ter nenhuma licença, porque se você for um cliente bancário, o teu dinheiro está no banco. Se você for cliente do LUEF, o LUEF vai te pôr a tua conta numa plataforma que já existe. Um exemplo que eu posso dar é o Ekwanza Buy ou a plataforma do Atlântico Pay. Portanto, essas entidades são reguladas, têm suas licenças. A única coisa que nós vamos fazer é servir de agente, fazer o intercâmbio entre o utilizador final e a entidade. E no que diz respeito ao microcrédito e ao microseguro, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, Tarcísio. Nós vamos simplesmente garantir que a entidade que concede crédito tem acesso às informações provenientes do LUEF, a dizer que o Tarcísio é uma pessoa que vocês podem confiar. Então, o banco é que te vai emprestar dinheiro. A única coisa que o LUEF vai fazer é dizer ao banco que you good para receber esse dinheiro, e depois o LUEF todas as semanas é que vai te cobrar as prestações que tu tens que pagar para dar ao banco. Então, nós tivemos que encontrar uma forma criativa para que o LUEF funcionasse sem termos esse tipo de constrangimentos. Eu imaginei, eu usei o termo criativo antes mesmo de falar dele. Eu imaginei que tinhas aí, não podias vir com essa aqui toda e depois ter um bottleneck na parte do dinheiro. Tinhas que resolver com criatividade também. Ok, voltando aqui, Morato, eu vou primeiro te parabenizar vezes 1000, porque eu estava a acompanhar, não é, os vossos movimentos em relação ao LUEF, e criei uma ideia. O LUEF deve ser uma ferramenta que viabiliza pagamentos online e faz isso, faz aquilo. Mas trouxeste aqui um mecanismo social que pode realmente... eu não estou a ver quem não reconhece o valor. Nós falamos aqui por mais ou menos 45 minutos e eu fiquei totalmente impressionado, né? A me perguntar como é que eu posso me tornar um membro, auxiliar, se é na divulgação, se é... Assim, a tentar perceber como é que eu posso, porque é uma coisa que tem muito valor. Tocaste bem naquela questão da contextualização, de que precisamos olhar para Angola e saber o que é, e pronto, tens aqui uma solução completa que pode realmente não só contribuir na inclusão financeira, mas realmente emancipar os cidadãos de uma forma social, de uma forma educação, saúde, finanças, sociedade em geral e, claro, mais próximo daquilo que é desenvolvimento social também. Então, vocês estão de parabéns nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. É incrível, é realmente incrível, porque eu me interesso muito em essa questão de soluções com poucos recursos, soluções para problemas e tudo mais, né? Eu sou muito fã de problem solving. Seja pesquisa, seja livros, é sempre primeiro o problema, depois a solução. O que vocês estão aqui a fazer é mesmo mind-blowing, é muito, muito poderoso. Vocês estão de parabéns nesse sentido.
Então, pronto, nós estamos perto de fechar. Nós começamos a falar primeiro sobre o nosso tema inicial, que eu pensei que fosse reger a conversa, mas não foi, que foi a questão dos pagamentos online. Falamos como é que os players interagem, quais são os players, como é que eles interagem, os empecilhos, as soluções que existem no mercado para contrapor por agora, e depois entramos, a curva da conversa foi quando tu falaste que inicialmente as pessoas têm a visão de que acelerar o e-commerce criando pagamentos online, mas tem um componente muito mais importante que realmente tem o potencial para trazer o angolano, incluir o angolano, emancipar o angolano do ponto de vista financeiro, que é o credit scoring, e depois daí entramos no Luei, que é... Pronto, acho que ficou uma coisa muito bonita e de certeza que vai agregar valor, porque o que tu falaste também, essa coisa de consumir podcasts, audiobooks, e tu sabes o valor que isso acrescenta, então... Muito. É uma forma de retribuir, tipo, é noite, podíamos estar a dormir, mas queremos fazer também, retribuir, como da mesma forma passaram para nós, queremos passar para os outros, para que também se emancipem, 1%, 2%, 5%, continuamente. Depois de alguns anos és uma pessoa maior, estás a ver? Eu acredito muito nisso. Epá. Morato, muito obrigado, estamos perto de fechar. Eu queria agradecer mais uma vez pelo tempo que o Sr. Morato Custódio deu, um investimento enorme de tempo e conhecimento que ele fez para o Clube da Misha. Eu aprendi muito, tenho aqui as minhas notas, vou rever e vou ouvir esse podcast, certeza, múltiplas vezes. Daquelas coisas que vais ouvir a primeira vez, captas um bocadinho, vais ouvir novamente, captas outras coisas, então recomendo vivamente. E Morato, alguma coisa para fechar? É muito simples, que é uma mensagem que eu pude perceber que a maior parte da tua audiência são empreendedores. São pessoas que estão a fazer coisas, têm estado a investir também do seu tempo para desenvolver soluções para os problemas que o país tem. Então, gostaria de aproveitar o espaço, a plataforma, para dizer qualquer que seja o problema que alguém está a tentar resolver, eduquem-se sobre o problema. Esqueçam a app, esqueçam o website, esqueçam o logo, esqueçam o design por algum tempo e foquem-se naquilo que é o problema que estão a tentar resolver. Eduquem-se, conheçam o máximo possível do problema que vocês estão a tentar resolver, sem pensar na solução ainda. Estudem o problema, apaixonem-se pelo problema, que depois as ideias de como resolver vão ser muito mais simples do que aquilo que parece no início. E eu uso uma filosofia que é utilizada pelo Elon Musk, que é o First Principle Thinking. O First Principle Thinking foca-se na resolução de um problema, assumindo que nunca foi resolvido antes. Porque, por norma, nós quando vamos atrás da solução para um problema, vemos o que é que já se faz e tentamos usar aquela base do que já se faz para melhorar, ou para mudar, ou para alterar, ou para complementar. Mas o que eu adoto e tento dar resultar comigo, especificamente, é adotar o First Principle Thinking, que é: esse problema da malária nunca foi resolvido, não há solução, nunca ninguém fez absolutamente nada, e eu vou começar do zero. Sim. E encontrar o caminho mais rápido para o resolver. Então, para todos os empreendedores, tal como eu, jovens angolanos a tentar resolver problemas, eduquem-se sobre o problema, apaixonem-se pelo problema e encontrem formas para resolver esse problema que nunca ninguém pensou antes. E vão perceber que é muito mais fácil caminhar desta forma. Pessoal, agradeço por terem ficado connosco até o fim. Tudo que eu tenho para hoje. Morato Custódio, mais uma vez, obrigado. Estamos juntos. Força. Obrigado, eu. Estamos juntos, mano. Até já. Tchau, tchau.